Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fontes e a proposta desse canal é sempre trazer um conteúdo completo com teoria e exercícios, com a correção desses exercícios para complementar o seu estudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação de números decimais. E para você não perder os próximos vídeos e também dar aquela moral, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, tá? Então vamos lá, vamos para a teoria, galera. Bom, quando eu falo potenciação de números decimais, né? Potenciação de números decimais. Antes de eu fazer um exemplo de potenciação, né, vamos fazer um exemplo primeiro de uma potência comum. Né? Por exemplo, o meu famoso 2 elevado a 3. Né? O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. E fazendo a conta, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. E só para lembrar aqui, né, eu chamo esse 3 aqui de expoente. Eu chamo esse 2 aqui de base. E aqui é o resultado da potência. Né? Então, a potência 2 ao cubo, o valor dessa potência, é 8. Beleza. Então, lembramos. Agora, quando eu falo uma potência de um número decimal, estou falando uma potência de um número com vírgula. Né? Então, por exemplo, se eu escrevo 0,2 ao quadrado, eu estou pensando em 0,2 vezes 0,2. Qual vai ser a ideia, pessoal? Eu vou pegar e vou multiplicar os números decimais. Né? E quando eu multiplico números decimais, eu ignoro a vírgula. Então, basicamente, eu faço 2 vezes 2, que vai dar 4. Aí depois eu venho aqui, conto a quantidade de casas decimais. Né? Eu tenho 1, 2 casas decimais. Então, na minha resposta, eu preciso de 1, 2 casas decimais. Então, eu vou ter que completar com 0 aqui. A vírgula vai entrar aqui para ter 2 casas decimais. E eu vou completar com a minha parte inteira, né? O 0. Beleza. Agora, se eu escrevo 0,2 elevado ao cubo, né? Eu vou ter 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí eu vou multiplicar também ignorando a vírgula. Eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E agora eu vou contar as casas decimais. Eu preciso de 1, 2, 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 casas decimais. Então, a minha resposta vou precisar de mais 2 zeros aqui, uma vírgula e um zero aqui para a parte inteira. Né? Então, vai ficar 0,08. Então, repara que potência de números decimais, a gente pode voltar e pensar na multiplicação de números decimais. E aí eu vou fazer mais uma aqui, só que agora eu vou fazer 0,02 elevado ao cubo. Né? Isso daqui é 0,02 vezes 0,02 vezes 0,02. Aí eu vou multiplicar ignorando a vírgula, 1, 2, 3 vezes o 2, né? Então é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8. Só que agora, para contar as casas decimais, né? Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa. Então, ó, vou vir aqui, vou completar com 0. 1, 2, 3, 4, 5. 8 aqui é a sexta. Vou botar a vírgula e vou completar com 0. Só que qual é a maneira prática, pessoal? Qual é o bizu aqui? Né? Eu vou olhar para a base da minha potência, né? A base decimal, e vou contar quantas casas decimais tem esse cara. Aqui no caso, eu só tenho um número à direita da vírgula, ou seja, uma casa decimal. Aí depois eu vou olhar para o número que está no expoente.
no caso é o 2. Então, eu vou multiplicar a quantidade de casas decimais vezes o expoente. Então, uma casa decimal. Vamos escrever aqui. Aqui eu tenho uma casa decimal na base vezes 2 do expoente. Isso significa que a minha resposta vai ter 2 casas decimais. E essa ideia de pegar a quantidade de casas decimais da base e multiplicar pelo expoente, isso é um atalho para a gente já saber quantas casas decimais tem, para não precisar ficar contando de um em um. Aqui, ó, confere aqui no segundo exemplo. Ó, eu tenho uma casa decimal também, porque é 0,2, vezes 3 do expoente, e 1 vezes 3 vai dar 3 casas decimais na resposta, né, no resultado, que foi o que apareceu no 0,008. E aqui no meu último exemplo, a mesma coisa, eu tenho 2 casas decimais, 0,02, e aí vezes o 3 do expoente, o 3 do expoente, isso daqui vai ser igual a 6 casas decimais, né? Aqui, ó, vamos marcar aqui para você visualizar. Uma casa, 2 do expoente, uma casa, vezes 2 do expoente, 2 casas decimais na resposta. Vou marcar aqui, para ficar bonito. Aí aqui, ó, uma casa decimal, vezes 3 do expoente, 3 casas decimais. 2 casas decimais, vezes 3 do expoente, isso daqui vai dar 6 casas decimais. Então, essa é a minha dica para a gente poder calcular potência de números decimais, tá? A gente sempre vai pegar e vai fazer o cálculo normal, né, ignorando a vírgula, e depois a gente coloca a vírgula. Então, a gente pode botar aqui a nossa dica, o número de casas decimais do resultado é igual ao número de casas decimais da base vezes o valor do expoente. Pronto. Esse daqui é a maneira da gente pensar na potenciação de uma maneira bem prática. Belezinha? Show de bola. Vamos que vamos. Vamos falar agora sobre radiciação de números decimais. Beleza, quando eu falo de radiciação de números decimais, a gente vai pensar na operação inversa, né? Então, só para lembrar, quando eu escrevo raiz quadrada de 36, né? Eu já ensinei uma técnica para vocês, quando a gente falou de radiciação, para descobrir o valor da raiz sem ficar testando um por um, né? Eu sei que número elevado ao quadrado é igual a 36, né? Mas a técnica aqui seria fatora o número, pega o 36, fatora, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1, e aí você vai formar duplas, né? Então aqui tem uma dupla de 2, aqui tem uma dupla de 3, e 2 vezes 3 dá 6. Né? Então, beleza, essa é a ideia da radiciação. Só que aí quando a gente for falar de radiciação de números decimais, né, eu vou estar falando da raiz de 0,36. Né? E pensar num número decimal é a mesma coisa que pensar numa fração. Eu primeiro vou fazer o caminho transformando para fração e depois eu vou perceber uma maneira prática da gente fazer isso. Tá? 0,36 em fração é a mesma coisa que 36 sobre 100. E a gente já viu que para tirar a raiz quadrada de uma fração, a gente pode pensar
em tirar a raiz quadrada do numerador e tirar a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 100 é 10. Deixa eu chegar esse cara aqui. Opa! Deixa eu chegar esse cara aqui, ó, pro lado. Beleza? E 6 sobre 10 é o meu famoso 0,6. E aí, aquela dica que eu dei para a gente fazer a potenciação de números decimais, ela funciona de maneira inversa na radiciação. Por quê? Olha para a quantidade de casas decimais que eu tenho na minha raiz, né? Raiz de 0,36. Eu tenho 2 casas decimais. O índice, que é o cara que fica aqui, né, na raiz, ele não está aparecendo. Quando ele não aparece, ele vale 2. E o meu resultado, ele é 0,6, que só tem uma casa decimal. Então, repara que eu tenho um número decimal, que eu quero calcular a raiz, ele tem 2 casas decimais, e aí eu vou dividir, eu vou botar 2 pontos como símbolo da divisão, pessoal, e eu vou dividir por 2 do índice. Isso daqui vai ser igual a uma casa decimal no meu resultado. Então, é basicamente a ideia contrária do que a gente escreveu lá quando a gente falou de potenciação, né? Então, ó, eu vou seguir esse mesmo exemplo para essa mesma lógica para a gente calcular outras raízes. Por exemplo, se eu venho aqui e escrevo assim, ó, raiz quadrada de 0,09. Qual vai ser a ideia, pessoal? Eu vou pensar assim, qual é a raiz quadrada desse número sem vírgula? Qual é a raiz quadrada de 9? Bom, a raiz quadrada de 9 é 3. Aí agora eu vou pensar nas casas decimais. Eu vou olhar e vou falar, opa, meu número, ele tinha 2 casas decimais, o meu índice é 2, então quer dizer que a minha resposta aqui vai precisar de uma casa decimal, né? Então, ó, vamos escrever isso, ó. O que eu pensei? Eu tenho 2, eita. Eu tenho 2 casas decimais, vou dividir pelo 2 do índice, isso daqui vai me dar uma resposta com uma casa decimal. E aí eu vou vir aqui no meu número e vou botar a vírgula aqui, e ele vai ficar 0,3. Lindo, lindo, lindo. Então, ó, um último exemplo aqui vai ser a raiz cúbica de 0,000125. Tá? Então, a raiz cúbica desse número aqui, feio pra caramba. Ó, como é que eu vou pensar aqui? Eu vou contar a quantidade de casas decimais que tem no meu número. Opa, eu tenho 6 casas decimais. Beleza. Aí eu vou dividir pelo número que está no índice. Qual o número que está aqui no índice? É o 3. Então, vamos lá. Então, dividido pelo índice que é 3. Índice 3. Isso daqui vai ser igual, a minha resposta vai ter 2 casas decimais. Aí eu só preciso fazer a conta de qual é a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125 é 5. E aí eu vou precisar de 2 casas decimais. Então vou precisar de um 5 e de um 0. Então 0,05 vai ser a raiz cúbica de 0,00125. Belezinha? Show, show, show? Bom, pessoal, espero que tenham curtido a aula. Vale lembrar que o objetivo é sempre trazer um conteúdo completo, com teoria, lista de exercícios, e a gente vai fazer a correção da lista de exercícios que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no próximo vídeo. E você já sabe, para você não perder a próxima aula e nem os próximos conteúdos, já sabe, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho
E o melhor de tudo, pessoal, compartilha com seus amigos que possam ter interesse. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!